Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos nós mais uma vez aqui reunidos nesse culto das 18 horas da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. Seja muito bem-vindo. A partir desse momento nós estamos reunidos, mesmo à distância, mas estamos reunidos para adorar o Senhor. Hoje, especialmente, parte da igreja está reunida no templo, em culto presencial, e outra parte pertencente a grupo de risco, crianças, pessoas que ainda estão preocupadas com a exposição, assim, a sair da rua, e nós dizemos a essas pessoas que não se preocupem. Não é? Cada um tem de fato o seu tempo para sair de casa, para vir à igreja, mas você que está em casa, você também está participando do culto conosco. Que Deus abençoe você e que abençoe a todos nós nesse momento que nós nos reunimos para adorar o Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida e que esse culto seja um culto que venha abençoar a todos nós. Que possamos, a partir desse instante, por meio dos cânticos, da mensagem, das leituras e das orações, possamos estar reunidos em comunhão e adorando ao Senhor. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na casa de Deus para adorar o seu santo nome, louvá-lo. Eu aqui, você que está assistindo aí na sua casa, né, que você que ainda não pôde retornar para participar aqui dos nossos cultos presenciais. Nós também estamos aqui com você dessa forma remota, online. E nesse momento eu te convido a ler comigo Romanos 8, do versículo 35 ao versículo 39. Romanos 8, do 35 ao 39, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito importante que, apesar também, né, dessas lutas, nós não vivamos pelo medo, pelas dúvidas, pelas inquietações, nem nos entreguemos a essas angústias, a essas tribulações, mas, né, que possamos sempre confiar no Senhor, porque passaremos por todas elas, porque Ele está conosco. Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso melhor amigo. Então, convido você a, junto comigo, entoar os Salmos e Hinos 138. Salmos e Hinos 138, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei, nele tenho firme abrigo em tentação. Enchei por ele tudo, os ídolos queimei, ele faz-me puro e santo coração.
não me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampar, quem me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos felizes porque estamos aqui em mais um culto, em mais um momento de adoração, de celebração ao nome do Senhor. Estamos agradecidos ao Senhor por estar em mais um momento aqui, podendo louvar a Deus. Uma pena que a gente não pode estar mais próximo por conta desse período da pandemia. E eu te convido aí na sua casa, como você está, a cantar junto conosco, amém? Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz, pela minha e pela tua vida, amém? Vamos louvar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez tudo que podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te pertenço, Deus. Você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Louvado seja o nome do Senhor.
Boa noite, irmãos. É muito bom estar juntos, apesar da distância, mas é muito bom poder louvar e entrar na sua casa para juntos podermos bendizer e adorar o nome do Senhor. A canção que vamos entoar agora diz que perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Não importa a distância, não importa a dificuldade, nós queremos sempre estar perto do Senhor, vencendo e rompendo o inferno. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, Bem junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer não há pois prazer maior não há que me render e te adorar. me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que Se comparado ao que eu ganhei, eu ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a
acredito, Senhor, que cada lar que está ao alcance da nossa imagem é o que tem experimentado. Somente ao seu Deus adorarei. Pai amado, Pai bendito, que Tu continue a permear os nossos corações com o desejo de Te adorar no nosso lar, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, porque, Senhor, aonde venhamos estar, o Senhor é conosco. Podemos sentir a Tua presença, podemos Te adorar na beleza da Tua santidade. Foi para isso que Tu nos criaste, ó Deus, para Te adorar, para Te exaltar. Obrigado, Senhor, por esse período de louvor e de adoração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ler sobre a carta escrita à igreja de Sardes, capítulo 3 do livro de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 6. Esse é o texto para a nossa reflexão. E o texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Embora a igreja de Sardes fosse uma igreja que tivesse uma boa reputação, o povo bem reconhecido, ela, na verdade, ela tinha muito pouca ou praticamente nenhuma fé verdadeira, autêntica. A congregação ou uma igreja, tipo a igreja de Sardes, é aquele tipo de igreja que necessita de algo fundamental, que é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, para que ela possa agir como igreja, para que ela possa ser igreja de fato. O Espírito Santo, o Espírito, quando ele vem, ele precisa ter liberdade para agir na vida dos crentes. Ele vem para animar, ou então ele vem para reanimar, mas ele vem para fazer essa obra, para fortalecer, para abençoar, para fazer com que aqueles que estão desmotivados se animem. E às vezes esse desânimo se dá por muitas razões. Pode ser por problemas, por angústias, conflitos familiares, pessoas que perdem o ânimo, o entusiasmo de vibrar e de se alegrar diante de Deus. Então o texto mostra que, a menos que aqueles cristãos atendessem às exortações de Jesus, a menos que aquelas pessoas acordassem, o pouco de vida espiritual que eles ainda tinham, isso haveria de desaparecer. Então o texto diz que
O Senhor está passando e está olhando as suas igrejas. E Ele vê, Ele olha e vê que aquela igreja ali, ela não estava agindo de uma forma correta, ela não estava sendo íntegra nas suas ações, na sua vida. A congregação tinha fracassado no sentido de perseverar, de persistir, de lutar, de dizer que iriam até o fim, seja na fé, seja no serviço. É dito que eles estavam assim como uma igreja para morrer. E quando se dá essa morte? Quando é que de fato acontece essa morte? A morte se dá, amados, quando a glória da igreja é uma glória que está no passado. É aquela glória que diz assim, nós já fomos assim, nós fizemos dessa maneira, nós já fizemos tantas coisas boas, já fizemos tantas ações. E o pessoal começa a lembrar dos feitos passados, de como era bom em tal tempo, assim, assado, que se fazia tantas coisas, que se tinha tantas ações, e que as pessoas tinham a alegria de estar no templo, de estar na igreja. Então, quando essa glória da igreja é algo passado, então é porque as coisas estão, a morte está perto, a morte espiritual. Aqui no caso de Sardes, no 6º século antes de Cristo, a cidade havia sido capital do reino da Lídia. E mais tarde foi um centro importante do governo e do Império Persa. Mas agora, a cidade em si estava reduzida à obscuridade. Ainda passava por ela estradas romanas, em que se negociava e passava por ali negociantes de tinturaria. Mas o culto que se estabeleceu e o culto que perdurava ali era o culto à deusa Cibele. Então Sardes promovia esses cultos, Sardes promovia o culto ao imperador. E o povo era conhecido por viver uma vida até luxuosa por conta dessas riquezas que foram adquiridas com o comércio, mas também uma vida despreocupada. Veja que, olhando bem a carta, aqui nós não encontramos uma fala sobre perseguição. Não era uma igreja perseguida. Não havia lutas étnicas. Não havia conflitos de grupos como em Corinto. O problema da igreja de Sardes é aquele problema da apatia. É o problema da falta de interesse, que isso é uma coisa antiga e ao mesmo tempo é uma coisa moderna. A falta de interesse. Era aquela igreja que estava fazendo as coisas por fazer. Porque havia um desinteresse para com aquilo que é sagrado. E essa despreocupação conduz a pessoa a viver como se fosse cristã, mas sem nenhum esforço de uma conduta cristã na sociedade, no mundo, uma conduta ética exemplar. Não havia essa preocupação. Olha, nós temos que dar testemunho de que nós somos cristãos, que nós pertencemos à Igreja de Jesus Cristo e como tais, nós temos um compromisso com a palavra que nós pregamos, com a fé que nós professamos, nós temos um compromisso com a doutrina anunciada por nós. Não havia essa preocupação. Não havia nada desse sentido. Então o problema da igreja era um problema que ela estava morrendo espiritualmente. Então aquele que tem o Espírito, Jesus Cristo, ele não estava reinando naquela comunidade. Havia uma chama e aquela chama estava se apagando. Era um fogo que estava
desaparecendo, estava se acabando, estava ficando apenas as cinzas. E, no entanto, ainda, apesar de todo esse fracasso espiritual, não é uma comunidade que fora abandonada. Cristo não havia deixado essa igreja, embora as atitudes da igreja fossem atitudes que refletissem esse abandono da fé, esse distanciamento. Ou seja, apesar de estar vivendo dessa maneira, apesar dessa fé que estava murchando, o Senhor ainda estava preocupado com a igreja. Cristo ainda cuidava dela. E essa situação pode se dar com um grupo ou com uma pessoa. Essa situação, ela aconteceu no passado, aconteceu em Sardes, acontece em igrejas, isso acontece com pessoas. O fato é que a gente pode dizer assim, Jesus Cristo, Ele não abandona ninguém. Ele não abandona uma pessoa, Ele não abandona uma igreja, Ele não abandona quem quer que seja. Ele é aquele que caminha e que vai conosco até o fim, nos dando oportunidade, dizendo o que é preciso fazer, mostrando onde é que está o erro, apontando o desvio, mas ao mesmo tempo dando as soluções. É isso que o Senhor faz conosco e é isso que Ele faz com a igreja. Por isso aqui encontramos essa palavra de exortação, por isso encontramos essa frase, eu conheço as tuas obras. Ele sabe exatamente, ou seja, Ele está dizendo, eu sei que vocês andam fazendo. O Senhor sabia, porque Ele sonda os corações, Ele sonda as mentes, Ele sabe daquilo que está em nosso interior. E veja que perante a sociedade, veja que a igreja de Sardes, ela gozava de prestígio. Porque veja que o texto diz assim, tens nome de que estás viva. Ela tinha um nome na sociedade. Ela tinha alguma atividade. Ela fazia determinadas coisas, determinadas ações. Ela tinha reputação. E a reputação dela é de que ela tinha vida, e é de que ela tinha vitalidade, mas aquilo era uma aparência, aquilo era algo apenas aparente. Mas Deus que conhece o coração, sabia que aquilo não tinha profundidade, aquilo não tinha lastro. Na verdade a igreja, apesar daquela aparência, mas era uma igreja morta. Esse é o quadro, irmãos. Esse é o quadro e esse é o perigo daquilo que nós chamamos de cristianismo nominal. Aquele que é cristão, mas é um cristão nominal. Ou seja, é aquele que diz assim, eu tenho uma pertença a uma tradição de fé. Eu pertenço e pertenço por quê? Sei lá, pertenço por ancestralidade. Minha família, meus pais, meus avós sempre foram cristãos, sempre foram da igreja, sempre pertenceram a essa tradição de fé. Então eu pertenço também a essa tradição de fé. Mas isso não significa uma convicção pessoal. Isso não significa que é algo que a pessoa, particularmente, ela assumiu. Quando isso acontece na vida de uma pessoa,
a sua fé é uma fé, entre aspas, mas é uma fé casual. O indivíduo até afirma a sua pertença ao grupo, é verdade, mas ele não faz questão de pertencer. Isso não é tão fundamental para ele. Ele não vê importância, por exemplo, no pertencimento à igreja. A fé dessa pessoa se tornou uma fé morta. Do ponto de vista da sociedade, até promove eventos, até promove grandes encontros, até tem um certo grau de comprometimento com aquele grupo, se precisar, às vezes até se põe à disposição. Se põe às vezes até à disposição mais do que muitos que estão ali na pertença concreta e real, né? Ou seja, mantém um certo ativismo, mas espiritualmente não tem nada. Então isso que se chama assim de uma fé morta. Daí o Senhor, na sua fala, ele mostrar a necessidade, ele exorta para a necessidade da vigilância. Ou seja, a pessoa é chamada, a igreja é chamada a consolidar o que estava para morrer. Ou seja, essa expressão é o mesmo que dizer assim: olha, você que está aí para morrer, não se entregue. Lute. Você está desanimando, você está se apagando aos poucos, você está sumindo. Você está deixando de ser quem você sempre foi. Lute. Essa palavra para vigilância é lute. Não desanime, não se entregue, porque ainda há esperança. Não deixe que essa chama se apague na sua mente, no seu coração. Ainda não era tarde para despertar daquela atitude de desânimo. Ainda havia um resto ali, um resto que podia ser avivado. Nós estamos vivos. Pessoas estão internadas e nós dizemos assim sobre essas pessoas: olha, o estado delas é grave. E, no entanto, apesar de dizermos que o estado delas é grave, nós oramos por elas, nós intercedemos por elas. Por quê? Porque enquanto há uma chama de vida, enquanto há um resto de vida, ainda há esperança diante de nós. O Deus que nós cremos é aquele Deus que age. Não importa aquilo que a gente diga, isso é muito grave, isso para ele não faz a menor diferença. Deus age, Deus levanta, Deus restaura, Deus cura, Deus tira o desânimo. Então o Senhor diz, ele mostra aqui a Sara, ele diz: olha, a razão dessa situação é essa. Primeiro, vocês não têm obras íntegras. Não fizeram direito. Diante das pessoas, vocês até parecem que fazem coisas boas, que são coisas bem intencionadas, mas Deus que conhece o coração e as intenções, Deus estava vendo aquilo e condenando aquela atitude. Ou seja, falta vida. Faziam e agiam segundo seus próprios propósitos. A igreja não sofria perseguição, a igreja não era importunada por oposição, a igreja era conhecida por praticar a caridade, mas acima de tudo, amados, o que importa é ser aprovado diante de Deus. Isso é o mais importante. Às vezes as atividades religiosas, elas são meramente formais, inspiradas em ações humanas e não guiadas pelo Espírito Santo.
É isso que mais tarde viria a se chamar aquilo que nós dizemos hoje de cristianismo nominal. Há muitos cristãos nominais. É aquela coisa, quantos se declaram cristãos? Quantos de fato vão à igreja e trabalham em favor do reino? Quantos leem a Bíblia? Quantos estão comprometidos com o reino de Deus e comprometidos de fato? Uma pesquisa mostra que nos Estados Unidos, 65% da população hoje, já foi mais, mas hoje está nesse patamar, 65% da população se declara cristã, mas somente 20% vai à igreja uma vez por mês. Ou seja, é um número que cai a cada ano. Essa pesquisa foi feita lá. Aqui nós não temos essa pesquisa exatamente assim, mas sabemos que dos milhões que se dizem cristãos, há muito desses chamados cristãos nominais. E finalizando, aí já o texto mostra qual é a solução para isso. O que é que se pode ser feito em relação a isso? Primeiro, João, que escreve o Apocalipse, ele exorta a igreja de Sardes a recordar e pensar onde foi o ponto da volta. O anjo está falando, João está escrevendo, e o anjo está falando pela escrita de João. E aí diz assim para a igreja, comece a pensar onde é que vocês deram a parada, onde é que estacionou, onde é que parou. A igreja então é chamada a recordar as primeiras experiências cristãs, as primeiras alegrias, aquela alegria dos primeiros dias, da devoção a Cristo, da alegria de estar e viver a experiência cristã. Já houve isso? Sim. E o tempo de rever isso é agora, porque depois que passar esse tempo da espera, da vinda do Senhor, não há mais tempo para nada. Então o texto diz assim, olha, nem tudo está perdido. E ele diz também, olha, aqui na igreja, apesar dessa igreja de Sardes ela ser assim, mas o Senhor fala assim para ela, umas poucas pessoas não se contaminaram. Ou seja, havia um remanescente, havia alguns que eram fiéis. Ou seja, a frieza, o torpor espiritual atingiu grande parte da igreja, mas não atingiu todo mundo. Havia gente ainda leal a Jesus Cristo, pessoas que não foram contaminadas. Isso significa que o mal que estava na igreja vinha de fora, das ofertas fáceis, da fé sem ética, das facilidades apresentadas de um mundo sem Cristo. Gente que continuava nas suas práticas e atividades cristãs, mas havia deixado aquilo que era o essencial, que é a ação guiada pelo Espírito Santo. Esses poucos são os cristãos verdadeiros, lavados pelo sangue do Cordeiro, comprados pelo sangue de Cristo. E ele diz, olha, os nomes desses foram escritos no livro da vida e jamais serão apagados. Essas pessoas, Jesus mesmo dará testemunho dessas pessoas diante de Deus, que em meio a todas essas dificuldades, elas permaneceram firmes e fiéis. Segundo, o texto mostra que nós somos chamados a um compromisso com Cristo. Ou seja, não basta constar como cristão. Não basta constar que pertence a um rol de membro de uma igreja.
Não basta ser contado como cristão no censo, que deveria ser esse ano, 2020, mas não vai ser, e deve ser em 2021. Não basta ser contado no censo como cristão e não ter uma vida cristã. Então, o texto diz: nós somos chamados para um despertamento e que esse despertamento traga um compromisso, um comprometimento. E terceiro, Jesus diz assim no texto: eu conheço você. Ele conhece a igreja e ele conhece cada um que pertence à igreja. Ele diz: eu sei o que você tem feito. E diante dessa palavra de Jesus, a palavra seguinte, a orientação seguinte, a exortação seguinte é: muda de vida. Arrepende-te e volta a praticar as obras de justiça e as obras de santidade. Ou seja, faça um conserto. Repare como é que está andando a sua vida. Oportunidades estão aí diante de nós. A gente vive aprendendo e reaprendendo. A gente vive caminhando, apanhando, mas as lutas da vida devem ser oportunidades para que a gente aprenda como fazer e como agir de uma maneira correta. Nós estamos num tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos no tempo de aprender como ser igreja de Jesus Cristo no século 21. E o que significa isso? Muita coisa na prática que a gente há um ano atrás nem pensava nisso. A gente precisa aprender como ser a mesma igreja com a mesma vitalidade espiritual, mas uma igreja que pode funcionar remotamente. Uma igreja que pode funcionar virtualmente. Os cristãos distantes, em casa, nos seus afazeres, mas ter aquele compromisso. Ele é igreja, ele se reúne, ele se pluga naquele horário e ele participa do culto e ele ora com as pessoas. Uma igreja que, na verdade, nós precisamos aprender a como ser uma igreja sem paredes. Não mais um espaço como nós temos ou como nós tínhamos, mas uma igreja que está aí espalhada pelo mundo. Igreja de Cristo, funcionando por meio de redes sociais, funcionando por meio de programas de computadores que a gente precisa aprender como funcionam esses programas e a gente está apanhando pra caramba com essas coisas, porque a gente não estava pensando em como é que isso ia funcionar, como que a gente é igreja por meio de mídias sociais, enfim. Como é que vamos ser igreja e manter a mesma vitalidade espiritual daqui para frente? Pode mudar todas essas coisas e todas essas metodologias, mas nós precisamos continuar sendo a mesma igreja do Senhor Jesus Cristo. A vitalidade espiritual precisa ser mantida, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja, sempre foi e sempre será. Ele quer o senhorio na vida de cada um de nós. Portanto, dê uma olhadinha para trás, veja onde foi o ponto de ruptura, veja onde foi a cisão, para que muito depressa a gente possa voltar a viver uma vida plena, a uma vida saudável e uma vida correta diante do nosso Deus. Que Ele abençoe você, aonde você se encontra, que Deus abençoe a sua vida e que essas palavras possam ficar firmadas no seu e no meu coração. Grande abraço e que a bênção do Senhor esteja com todos nós. Amém. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, sua vontade
Irmão, chegamos no momento do culto, que é um momento que é importante. Todos os momentos do culto são importantes. E esse momento é o momento de ofertório. Então pedimos a você que está em casa, que participa com este culto conosco à distância, remoto, que você lembre-se dos nossos compromissos, dos compromissos da igreja. Compromisso que é com a entrega dos nossos dízimos. E compromisso também com as campanhas que a igreja está levando a efeito. Temos a campanha das obras, essas obras que começaram ainda em 2019, e essa campanha das obras vai até o mês de outubro. Terminamos as obras no nosso templo. O templo está pronto, em condições de realizarmos os nossos cultos, graças a Deus. Está bonito, está bem organizado, mas nós temos compromissos com os nossos fornecedores até o final do ano. Por isso a nossa campanha vai até o mês de outubro, e contamos com a fidelidade daqueles que se comprometeram a estar junto conosco, contribuindo para a manutenção e para o pagamento de todos esses compromissos assumidos pela igreja. Temos também a campanha para o levantamento das ofertas missionárias, que fazemos esse levantamento das ofertas a cada culto. Quando nos cultos presenciais sempre fazemos à noite esse ofertório, mas aqui você pode fazer o seu depósito nas contas que aparecem na nossa tela. Temos o campo de Avelar, em Pati do Alferes, o campo de Belford Roxo, aqui na Baixada Fluminense, 2 campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a Copa Vila e o Portal Caiobá, e os campos em Goiás, que é Anápolis e Pirenópolis. Então, pedimos a você que é um mantenedor da obra missionária. Não esqueça de que essa contribuição precisa ser sistemática, precisa ser mensal. Graças a Deus, estamos em dia com os nossos compromissos por conta da fidelidade dos membros, das pessoas que têm assumido esse compromisso com a obra missionária. Então, não atrasamos durante esse período de pandemia, não atrasamos um mês sequer. Todos no dia que devia ser feito o depósito foi feito. E os nossos missionários receberam, graças a Deus, por essa fidelidade, pela visão de cada um, pela contribuição, para que nós pudéssemos, mesmo nesse período difícil, a gente se manter em dia com os nossos obreiros nos lugares para onde a igreja os enviou. E também, finalmente, temos a campanha para a arrecadação das cestas básicas. No mês passado, nós levantamos 43 cestas básicas. Esse último mês, nós levantamos 52 cestas básicas, ou seja, 52 famílias das imediações, no entorno da igreja, do Morro do Juramento, famílias foram abençoadas e receberam a cesta, porque mais e mais pessoas contribuíram para que isso fosse possível. Então, na tela vai aparecer aqui a forma pela qual você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a sua oferta, e aí você liga para o telefone de plantão da igreja e diz a que se destinou aquela contribuição que você fez. Se foi para missões, se foi para ação social, se foi para obras, se foi a entrega do seu dízimo. Especifique a sua oferta, a sua contribuição por meio desse telefone de plantão que aparece também na nossa tela. Então, nós vamos ter um momento de oração, pedindo que Deus abençoe a cada um,
e que Ele nos conserve em condições de poder abençoar a obra do Senhor com as nossas contribuições. Cada um oferta e cada um contribui de acordo com aquilo que Deus tem lhe dado. Então estaremos em oração e ao final eu farei a oração audível, encerrando esse momento. Ó Deus amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela fidelidade da Tua igreja, pelas contribuições que têm chegado, pelos depósitos, pelas pessoas que têm aberto o seu coração, ó Deus, para os diversos ministérios, para a entrega do seu dízimo, para a campanha das obras, para o trabalho missionário da igreja, para a ação social tão importante nesse tempo de dificuldade, de pessoas que perderam seus empregos, seus trabalhos, e a igreja tem procurado, por meio da entrega dessas cestas básicas, abençoar, ó Deus, essas famílias. Que Tu continue abençoando, despertando pessoas para contribuir, e assim que nós possamos continuar com esse ministério, ó Deus, de alcançar também essas pessoas com a Tua palavra, mas também com o pão de cada dia necessário para o nosso sustento e para as nossas vidas. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui para falar das nossas redes sociais. Mas antes eu tenho um recado muito importante. Mesmo com o retorno dos nossos cultos presenciais, nós não deixaremos de postar nas nossas redes. No nosso Facebook, no nosso Instagram, que são @IECVCOficial, e também no nosso canal no YouTube, IECVC Oficial, onde você encontra os nossos cultos, os estudos bíblicos, os cafés com Bíblia, as lições da IDV que tem um novo horário e também as lições da nossa IECVC Kids. Por isso é muito importante que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe e fique de olho para não perder nenhuma notícia, tá bom? E eu conto com a sua ajuda. Irmãos, estamos chegando ao final do culto dessa noite. Foi bom ter estado com você durante esse tempo. Foi bom estarmos juntos mais uma vez. E quero deixar com você o aviso de que, se você pretende estar conosco nos próximos domingos em cultos presenciais, não esqueça que é necessário, não é uma opção, é necessário você fazer a sua inscrição para o culto. Então o telefone de plantão da igreja vai aparecer aí na tela. Você vai ligar para esse telefone e você vai dizer assim: olha, eu quero estar presente, eu e as pessoas aqui de casa, queremos estar presentes no culto das 10h15 ou no culto das 18 horas. Então você dá o seu nome, o secretário vai anotar esses nomes, vai para a lista, e aí então você, quando chegar, a primeira coisa que você chegar ao portão da igreja, vai ser conferido se o seu nome está ali, né? Porque nós temos um número limitado de lugares, não são muitos lugares. Então, por conta dessa necessidade de distanciamento, mas nós vamos ter culto aqui para 40, 45 pessoas. Então é necessário que você dê o seu nome.
para que você possa estar presente aqui conosco. Se você é do grupo de risco, fique em casa e o culto também vai chegar até você, como estamos aqui em culto com você, mesmo você em casa e nós aqui no templo. Foi muito bom esse período e eu aproveito para dizer que sempre terminamos os nossos cultos fazendo intercessão pelas pessoas que pedem uma oração, pelos enfermos, por aqueles que enviam seus nomes. E agora, por conta desse afastamento, a forma de você que está em casa fazer com que seu pedido chegue é você ligar para esse telefone que aparece na tela com o nome Pedido de Oração. Esse telefone é um WhatsApp. Você tanto pode ligar como você pode enviar por WhatsApp a mensagem dizendo: olha, peço oração por essa e essas pessoas. E aí o nome vai ser incluído e nós vamos estar orando por elas, mencionando no culto o nome dessas pessoas e intercedendo por cada uma delas. Então hoje temos aqui os nomes da nossa irmã Diaconisa Miguelina, Diaconisa Luciane Bessa, Érica Reis, Mariana Ketley, Tayana, Miriam Leitão, Isaura, Paulília, Andréa Barroso, Márcia Faria, Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza e Luiz Sérgio. Esses são os nomes que vieram até nós e pelos quais nós vamos interceder. Alguns deles são pessoas que foram alcançadas por esse Covid-19, por essa enfermidade, por essa pandemia, pessoas que estão internadas, mas graças a Deus elas estão melhorando. Nós temos orado constantemente por elas, não só durante os cultos, mas em nossas casas temos orado por essas pessoas. E aqui também nesse momento nós vamos estar em oração, pedindo a Deus a bênção do Senhor para essas vidas, para esses nomes, pedindo que Deus esteja fazendo uma obra e restaurando a saúde dessas pessoas. Então, enquanto ouvimos aqui uma música, você também em casa, os nomes aparecem na tela, você em oração aí silenciosa, interceda por essas pessoas, por esses nomes, e ao final eu estarei orando em voz audível e a seguir estaremos terminando o culto dessa noite. Que o Senhor abençoe você, lhe dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Ó Deus amado, nós te pedimos nesta noite a tua bênção, ó Pai, sobre cada nome apresentado, lido e exposto aqui nesta noite. Sobre esses nomes que estão aí na tela, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, ó Deus, passando por problemas, alguns deles desconhecidos para nós, mas todos conhecidos de Ti. Tu sabes, ó Deus, das dificuldades, Tu sabes das enfermidades, Tu sabes dos problemas de cada um, Tu sabes, Senhor,
a gravidade, ó Deus, de cada caso, gravidade para nós, porque, Senhor, para Ti todas as coisas são possíveis. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que Tu possa, Senhor, ir ao encontro de cada um dessas pessoas, desses nomes, e, ó Deus, abençoar a cada um com a bênção, Senhor, que elas precisam. Ó Deus, a cura, o restabelecimento da sua saúde. Ó Deus, que essas pessoas possam se levantar, ó Deus, e possam, Senhor, serem restauradas. Ó Deus, levantadas dessas enfermidades. Ó Deus, há problemas físicos e há problemas espirituais, há problemas mentais, há problemas de depressão. Ó Deus, são tantos os problemas. Tu conheces, Senhor, cada vida e Tu conheces cada situação. Por isso, nessa noite, nós entregamos a cada um nas Tuas mãos e pedimos que, em nome de Jesus, Tu possas ir ao encontro de cada uma dessas pessoas e conceder a elas aquela bênção, Senhor, que elas estão pedindo a Ti, ó Deus, nesta noite. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão, abençoa cada um de nós também, abençoa a Tua igreja, ó Deus, a igreja que se reúne nessa noite, a igreja que se encontra em casa, ó Deus, porque precisa ficar em casa ainda por algum tempo. Abençoa nossas crianças, ó Deus, toma, Senhor, a cada um nas Tuas mãos, e, ó Deus, e nos despede na Tua paz, dando-nos uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós aqui reunidos e a Tua igreja também que está reunida em casa, espalhada por essa cidade, pelo estado, por esse país e pelo mundo. Ó Deus, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.